Gregos. O grupo é composto por Fátima, Fernanda, Juliana, Lorena e Rafael. E Yasmin. O mundo grego se compõe por diferentes tempos históricos, tendo seu início aproximado em 2000 a.C. Dentre eles, podemos destacar o período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Eles são originados da Península Balcânica. O pré-homérico é onde tem o povoamento da Grécia. E o homérico, a gente tem como herança os poemas da Ilíada e Odisseia. No período arcaico, é a formação da polis, as cidades-estados. No período clássico, é o auge da polis, e é onde a gente tem algumas guerras. E no período helenístico, é a decadência da polis. O período pré-homérico é o período no qual acontecem as invasões dos povos indo-europeus na ilha de Creta e na região da Hélade. A miscigenação com a cultura da civilização minoica denota a fase relativamente pacífica da invasão dos novos povos e mais tarde uma violenta invasão geraria a primeira diáspora grega. O período homérico representa uma nova fase da estruturação da sociedade grega, em decorrência da invasão dos dórios no período anterior. O novo povo europeu encerrou a cultura creto-micênica, que esteve presente por séculos em seu lugar e deu início à cultura gentílica. E aí a gente tem como herança agora a Ilíada. A Ilíada é constituída por 15.693 versos. Ela narra a era do herói grego Aquiles, o filho de Peleu e da deusa Tétis. A história começa quando Aquiles é aclamado grande guerreiro grego e tem sua honra ultrajada pelos gregos Aqueu e Agamenor. E Paris toma para si a mulher do rei Mendeleu, a Helena de Troia, que é a que está sendo na imagem. Os poemas Ilíadas estão até hoje. Odisseia. Odisseia narra a história de Ulisses, que depois de passar 10 anos na guerra de Troia, leva mais 17 anos para voltar para casa, passando por muitas aventuras no caminho. Ele é feito depois de Ilíada e é formado por 24 cantos ou rapsódias que contam as aventuras de Ulisses numa divisão natural em 3 partes, embora não haja separação explícita. Período arcaico ou homérico. Período homérico. O novo período da história da Grécia Antiga recebe a denominação de homérico por causa do poeta Homero, que escreveu e revelou muitas informações sobre essa fase da história grega. A estrutura que havia na Grécia foi toda distorcida e deu lugar para uma sociedade baseada nos gêneros. Os membros dos gêneros eram chamados de gens e dependiam da unidade familiar. Período arcaico. É o auge da polis. A polis pode ser entendida basicamente como uma junção de várias cidades e estados constituintes do território grego, que aconteceu entre o fim do período homérico e o início do período arcaico. Elas transformaram grandes centros urbanos e núcleos urbanos responsáveis pelas decisões políticas e trânsito de mercadorias. Isso aconteceu em decorrência da concentração do poder e sua consolidação da parte da aristocracia, e também pela ampliação das atividades econômicas em decorrência da segunda diáspora grega. O cultivo da vinha e da oliveira ganharam destaque. Aqui no período arcaico, já há uma nova forma de comercialização e já há discussões políticas, desde a formação da polis. Nós podemos citar como uma das heranças os Aleucodilocros. É no período arcaico que surgem os primeiros legisladores gregos. O mais conhecido da época era Zaleuco-Dilocros no período arcaico. Após a convocação da reverência à justiça, Zaleuco propõe que nenhum concidadão seja considerado um inimigo com qualquer reconciliação não seja possível, mas que qualquer disputa para ser resolvida e termine com acordo e amizade, e que qualquer um que não pense dessa forma seja considerado como selvagem de forma indomável. No caso, o Zaleuco já traz a civilização, porque ele diz que nós não podemos se comportar como animais e que todos nós somos amigos. Os magistrados não deveriam ser gananciosos nem arrogantes e deveriam julgar sem levar em conta inimizade ou amizade.
período clássico grego, em que se desenvolveu entre os séculos 5 e 4 a.C. É visivelmente marcado por uma série de invasões e conflitos que transformaram a Hélade em um cenário de guerra. Compreendem esse sendo como o apogeu da civilização grega. A transformação política em Atenas e a disseminação do seu modelo político-administrativo para outras cidades-estados gregas marcaram o auge da antiguidade grega. É durante o período da hegemonia de Atenas em que se destaca um dos mais ilustres atenienses, o Péricles. Péricles foi responsável por ampla modernização e ampliação dos vínculos comerciais de enriquecimento e disseminação dos padrões políticos de Atenas. Tamanho foi o impacto do governante que o século 5 a.C. ficou conhecido como século de Péricles. O imperialismo ateniense já estava consolidado, especialmente em consequência do governo de Péricles. Atenas decide então transformar em contribuições anuais que eram feitas pelas cidades integrantes da Liga de Delos. Eram compostos ainda e proíbe que as mesmas a abandonem a confederação. Tal posicionamento gerou a insatisfação de algumas cidades, em especial Esparta. As cidades inconformadas se uniram sob a liderança de Esparta para contestar o imperialismo ateniense e formaram a Liga de Delos, a Liga do Peloponeso. Não tardou para que as duas ligas, a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, se confrontassem. A Guerra do Peloponeso colocou em choque o modelo político democrático de Atenas. Uma das importantes heranças do período clássico são os seus legisladores. Drácon foi um legislador ateniense de origem aristocrática. Deve-se a ele o começo de um importante princípio do direito penal, a diferença entre o homicídio involuntário, voluntário e a legítima defesa. Solon, entretanto, revogou as leis do sistema de Drácon, devido à sua rigorosidade. O legislador aboliu a escravidão por dívidas, fez a reforma censitária, que fez com as eleições que passassem através do Conselho de 400, e reformou o sistema ático de medidas. Ele era aristocrata também e poeta lírico, proveniente da cidade de Atenas, e iniciou uma reforma de estruturas sociais, políticas e econômicas da polis ateniense. Clístenes também foi um político grego antigo que levou adiante a obra de Solon, e como este último é considerado um dos pais da democracia. Embora fosse um membro da aristocracia ateniense, além de liderar uma revolta popular, reformou a Constituição Antiga de Atenas em 508. Realizou uma verdadeira reforma política que proporcionou aos cidadãos, independentes do critério de renda, o direito de voto e ocupação dos mais diversos cargos. No período helenístico, a gente tem o surgimento também de Euclides e Arquimedes. A era helenística conheceu o incrível progresso da história, com destaque para Polibos, a seção da matemática e da física, campos nos quais surgem Euclides e Arquimedes. O desenvolvimento da astronomia, da medicina, da geografia e da gramática. A literatura conhece o apogeu com o poeta Teócritos, que prepondera especialmente na poesia idílica e bucólica.